Olá, boa tarde a todos. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar. Sejam bem-vindos a mais um webinário, sempre trazendo assuntos aí relacionados ao mundo da energia solar e assuntos, né, que impactam e que trazem oportunidades, né, que acabam, a gente acaba buscando com esses conteúdos trazer informação para vocês aplicarem aí no dia a dia de vocês, tá? Antes da gente começar aqui, eu queria só fazer uma homenagem, né, homenagem aí para o Whindersson Bernardo e a toda a família Bernardo, né, do Wellington, Arthur, enfim, os familiares e os colaboradores aí da Dinâmica Energia Solar, né, eu acho que muitos de vocês conheceram o Whindersson. O Whindersson acabou falecendo hoje, né, na manhã de hoje, vítima aí do Covid. O Whindersson era bastante ativo aí no mercado de energia solar, né, um dos pioneiros aí, uma das primeiras empresas a atuarem nesse nosso mercado. Era conselheiro também da Absolar, e nós tivemos aí a infelicidade, aí, né, recebemos essa infeliz notícia. A gente gostaria de manifestar aqui os nossos sentimentos à família, né, aos colaboradores da empresa. Mas o Whindersson era uma pessoa que sempre participava aqui com a gente nos webinários, pessoa sempre alegre, sempre para frente. Essa imagem que vai ficar para nós aí, né, mais uma vez aí, os nossos sentimentos à família. Falando aqui sobre o nosso tema de hoje, né, a gente vai estar abordando as questões aí relacionadas ao custo de CAPEX, né? É um assunto, inclusive, que a gente tem recebido várias solicitações, né, para que a gente comente, né, sobre esse cenário atual, né? A gente diversas vezes, né, veiculamos matérias aqui no Canal Solar, né, comentando do aquecimento do mercado de energia solar no mundo todo, né, na falta de equipamentos, né, na pressão que os preços desses equipamentos vêm sofrendo aí no mercado mundial, questões de câmbio, enfim, né, vários componentes, né, vários fatores que têm impactado o preço, né, de implantação dos projetos de energia solar. Mas e aí, né? As perguntas ficam sempre pairando, né? Qual que é o impacto disso nos projetos que estão sendo executados, né? Sejam eles aí em geração centralizada, no mercado livre de energia ou na geração distribuída. E para tratar desse assunto, a gente vai estar recebendo aqui duas personalidades aí já famosas, né? Já conhecidas no setor e também aqui já participaram várias vezes com a gente aqui nos webinários, né, são professores aqui de cursos do Canal Solar, que é o Bernardo Marangon, da Exata Energia, e também o Pedro Henrique Dante, do Lafosse Advogados, né. Bastante assunto, né, um tema bem complexo, né, com muitos ingredientes, mas tenho certeza que a gente vai conseguir passar um panorama legal aí para vocês. Bernardo, boa tarde. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Pedro. E todos aí os ouvintes. Deixo aqui também meus sentimentos à família do Whindersson, da Dinâmica. E hoje, assim, o tema é um tema que eu acho que está sendo bastante crítico, né, para os desenvolvedores de projeto, para os integradores também. Né? A gente já vinha, acho que, experimentando um aumento muito em função do câmbio, né, no ano passado, mas agora a gente está sofrendo outras influências até de fora do Brasil. Né? Então, como você bem falou, a questão do aquecimento global, da China, né? Lá nos Estados Unidos o Biden está fazendo esforços, né, para incentivar a energia solar, e, enfim, globalmente a gente tem uma demanda mais forte por esse equipamento e uma dificuldade também na fabricação. Isso faz com que o preço em dólar, né, do módulo acabe sofrendo um aumento. A gente também está tendo uma pressão nas commodities, né? Então o aço, que principalmente para as usinas, né, de grande porte é fundamental ali com os trackers ou estruturas, sofreu um aumento também muito forte. Começou no final do ano passado, mais ou menos em novembro, e tem um impacto representativo no CAPEX. Então, só para em grandes números, né, o que a gente via ali no ano passado, em termos de investimento em um projeto de grande porte,
né, para geração centralizada, CAPEX ali entre 2.600, 2.800, né, e hoje a gente está vendo o CAPEX para cima de 3, em algumas situações até 3.200. É um aumento assim, bastante representativo, quase de 20%. Tá? E o que acontece? Você acaba com isso, né, o CAPEX, no investimento, né, de um projeto é a variável, uma das mais importantes, né, para o retorno do negócio. E aí o que acontece? Quando você tem um aumento do CAPEX, consequentemente, você tem que buscar, né, aumento de valor em outros pontos, ali, outras variáveis do projeto. E eu diria para vocês que o preço da energia é um dos principais que devem ser alterados, né, para que você consiga manter o retorno do projeto. E o que está acontecendo é, basicamente, o consumidor tem uma outra percepção, né, do preço, ele tem uma percepção de preço do passado, né? Então ele ouviu aqueles contratos de longo prazo, ou mesmo até aquelas propostas de GD, né, de desconto de 30%, 25%, né, que foram oferecidas ali no passado, e aí ele guarda esse número e todo mundo tem, né, que eu diria, a inércia, né, de pensar no custo da energia solar como um custo que sempre cai, né, pelo que a gente observou nos últimos anos, e agora a gente está vendo diferente, né, você tem uma curva de aumento, né, então esse aumento cria um ponto ali de inflexão, né, porque o consumidor está com uma percepção de preço e o desenvolvedor, o investidor, tem que mudar esse preço, tem que dar, né, um desconto menor, tem que propor um PPA numa média de preço maior, e aí ele começa a encontrar barreira no consumidor, porque o consumidor não entende, né, que esse preço subiu. E o que mais me preocupa, tanto na geração distribuída como no Mercado Livre, talvez acho que no Mercado Livre mais, e por isso que eu queria usar o Pedro aqui hoje bastante, é a questão dos contratos, né? Porque imagina um contrato que foi firmado ali em novembro, né? Sei lá, outubro do ano passado, que a percepção de retorno era uma, e agora, no momento em que o desenvolvedor vai comprar os equipamentos e as placas, e eventualmente, né, por mais que ele tenha feito talvez um hedge, né, ou se protegeu ali do ponto de vista de câmbio, mas em termos de preço de equipamento ele não consegue muito se proteger, e aí ele vê o projeto dele com um retorno que de alguma forma não faz mais sentido, né? Existe aquele medo, acho que, do mercado, a gente começar a ver esse desenvolvedor voltar para o consumidor e querer renegociar os preços, né? Então, Pedro, acho que a gente viu muito isso acontecer no âmbito da GD, mas de uma forma um pouco menos preocupante, né? Porque você tinha ali, se não tivesse GD, tinha pelo menos a tarifa da distribuidora, né? Como uma referência. E aí, alguns problemas nós tivemos, mas agora no Mercado Livre é muito raro a gente ver quebra de contrato, renegociação, né? Porque o Mercado Livre agora que está sentindo, né, esses contratos de longo prazo. Então, me preocupa muito esse ano, nesse segundo semestre, e no ano que vem também, a gente se deparar com situações dessa magnitude, né? Contratos que foram feitos de longo prazo, transações gigantescas, né? Um contrato desse Mercado Livre, a gente está falando em bilhões, né, de reais de valor de contrato, e ele eventualmente ser aberto, porque ele depende de uma construção que agora não é mais viável. Tá? Então, Pedro, se você puder me comentar, né, como que você enxerga essa possibilidade aí no Mercado Livre. É importante dizer, né, a gente deve falar um pouco disso, provavelmente vai surgir muita dúvida sobre racionamento, né, e o que a gente está passando aqui na crise hídrica. Se o contrato está, né, para entrega em 2022 ou 2023, provavelmente esse consumidor vai sofrer um impacto muito grande em função do preço da energia. Então, eu diria que é uma situação crítica e que pode acontecer no nosso segmento. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Bruno. Meus sentimentos também. E você tocou no ponto, né, Bernardo? Realmente a gente percebeu alguns atrasos desses projetos solares, principalmente em geração distribuída,
mas você tinha um dano, mas o consumidor ele deixava de ter uma redução do custo de energia, ele não investia propriamente nos ativos de energia, então esses atrasos, pelo fato do gerador, o consumidor estar conectado na distribuidora ainda, eram atrasos evidentemente impactantes, mas que não geraram tanta até judicialização, quebra de contratos, as partes foram se acomodando, foi isso que aconteceu. Tá? Mas você está certíssimo, a partir do momento que a gente toca nesses projetos no mercado livre, onde o consumidor, se não receber essa energia na data que ele contratou, ele vai ficar exposto a um preço de PLD que ainda não é possível ser conhecido, a exposição desses projetos são muito mais impactantes. Então, a gente tem percebido esses inícios de discussões. Óbvios, projetos, contratos celebrados no ano anterior, no ano passado, de projetos que vão ser entregues, é muito comum que esse risco da oscilação do preço fique alocado no desenvolvedor, no gerador. Se começa essas discussões de onerosidade excessiva dos contratos, de realmente esse impacto das commodities, mas é algo que o consumidor não domina e realmente é muito difícil que o consumidor fique sensível a alterações de preços, porque ele fechou esse preço, ele deixou de negociar com outros geradores e o risco do negócio, na essência, fica atrelado ao gerador, ao desenvolvedor. Mas a gente observa agora os novos projetos, justamente onde é impossível você definir o preço dos painéis solares, onde os consumidores estão sendo mais flexíveis e estão aceitando justamente essa questão do preço, você ter uma nova discussão, uma nova negociação. Advogado sempre olha o pior cenário, não que a gente goste de desgraça, mas eu sou um eterno otimista, mas dado esse cenário de pré-racionamento, tomara que a gente não precise. Mas com esse aumento de PLD, com esse segundo semestre que a gente não deve deixar de acionar as térmicas, e com esses projetos solares que devem começar a ser entregues nesse semestre, no começo do ano, a tendência é que a gente tenha grandes discussões, sim, e o pior cenário é a quebra de contrato, seja para o consumidor ou seja para o gerador. Sempre quando a gente se depara num caso concreto aqui no escritório, a gente procura resolver, equacionar, negociar novos produtos, postergações de prazo, porque realmente esses projetos, seja pelos valores, seja pela complexidade de se iniciar uma discussão judicial ou arbitral, realmente não tem uma solução rápida que mitigue os impactos, seja para o gerador ou seja para o consumidor. Perfeito, né? Aqui até um alerta, acho que para os consumidores, né, do Mercado Livre, estão muito acostumados na aquisição das energias existentes, né? Você adquirir energia existente, eu diria que é mais simples, né? Porque você não corre o risco da construção, né? Por mais que você, na configuração do contrato, a princípio não deve correr o risco da construção, né? De alguma forma você acaba correndo num mundo em que os retornos, né, de projetos de geração estão muito pequenos, né? Então qualquer desvio inviabiliza, né, o projeto. Então acho que é importante para os consumidores, ainda mais os consumidores que têm estudado a questão da autoprodução, né, como uma opção, né, começarem a ver e fazer a conta, né? Poxa, será que esse preço parece ser tão bom, né, realmente é factível, né? Às vezes é melhor até você descartar o menor preço. A gente teve muito essa situação no mercado regulado, né, Pedro? Da ANEEL buscar o melhor bid, contratar lá aquele preço que aparentemente parecia excelente, e aí depois o projeto não foi construído. A gente teve problemas desses ali, começou em 2010, né? A gente começou a ver esse fenômeno, né, de bids que não faziam sentido, e aí depois a gente verificou que realmente não faziam e que os projetos não saíram. Então, é importante, né, que o consumidor pense nesse risco também, né? Por mais que ele procure fugir dele, é inevitável, talvez, que ele aconteça. Então, um ponto também que eu queria destacar, né, não sei se o pessoal tem acompanhado, em função da crise hídrica, né, e do problema do abastecimento, a gente tem visto alguns movimentos do ONS e do
dos responsáveis pelos modelos do Wave Decomp tentarem aumentar ali a aversão ao risco com o objetivo de usar menos o reservatório, né? Conservar mais a água, né? Isso, naturalmente, acaba pressionando a utilização de térmicas e, consequentemente, também aumenta o preço no longo prazo. Então, eu convido os consumidores também a pensarem nisso, né? Por mais que o preço hoje pareça, né, um pouco mais alto, eu acredito que a gente deve enfrentar condições bem adversas em 2022 e talvez até em 2023, onde os preços vão ser mais altos de forma quase que contínua, né? Porque a gente vai sair de um determinado patamar para conseguir manter mais água, a gente provavelmente vai acionar mais térmica e, consequentemente, o preço vai estar mais alto. Então, não ter aquele preço que existia no final do ano passado não quer dizer que é um mau negócio agora, né? Todos os caminhos que a gente tem visto aí de cenários, eles apontam para um preço mais alto no longo prazo, tá? Então, esse é o alerta para os consumidores. E para o desenvolvedor, né, de geração, o alerta é que ele estava acostumado, né, com o preço da energia solar caindo, e aí valia a pena, né? Você fechava um preço aqui atrás, e aí depois via, né, o melhor momento para você investir no projeto, mas isso já não é mais uma verdade, né? Acho que até vou pedir um comentário para o Bruno, que está mais próximo dos fabricantes, dos distribuidores de placa. A gente está vendo uma subida, né, e provavelmente uma estabilização de preço. E aí muda, né, o modus operandi, a gente tem que tomar muito mais cuidado com as contas que a gente faz e com esses cenários aí adversos que podem acontecer no meio do caminho. Então, Bruno, se você puder falar um pouco dos preços da placa, se existe possibilidade de cair, como que você tem visto aí na conversa com os fabricantes e distribuidores do cenário 2021 e 2022, como que vai ser? A gente não tem um movimento de queda de preços, né? Muito pelo contrário de elevação, né? Mas até antes da gente entrar nessa nuance, Bernardo, você comentou muito bem ali, né, sobre esse aviso, né, vamos dizer assim, para os consumidores de energia, né? E eu gosto de emprestar, né, uma frase, agora eu não lembro qual foi aí a autoridade aí vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, mas eu compactuo muito da ideia, né, de que a energia mais cara é aquela que não foi entregue, né, porque você deixou, né, assim, fora as empresas do setor elétrico, obviamente, né, a energia elétrica é um insumo que você utiliza para processar um produto, né, e muitas vezes não ter esse produto, né, na grande maioria das vezes não ter esse produto, não ter, enfim, a tua matéria, o teu produto realmente para oferecer no mercado acaba sendo mais custoso, né, não só por questões contratuais, mas também questões, né, ligadas aí à confiabilidade, né, com seus clientes, coisas do tipo. Então, e a gente, né, a gente sempre fala disso, né, a eletricidade, ela é um bem inelástico, né, você não substitui, dificilmente você consegue substituir ele, né, existem, né, hoje a tecnologia nos possibilita, por exemplo, a ter sistemas de armazenamento, a gente gerar a própria energia, né, através aí dos painéis solares, turbinas, aeroturbinas, por aí vai, né, ativos aí outros ativos de geração. Mas o consumidor, ele é sempre muito sensível a essa questão da eletricidade. Hoje mesmo a gente teve essa notícia das bandeiras tarifárias, né, por volta de 1h da tarde, a gente viu que teve um aumento, né, significativo de mais de 50%, né, eu acho que saiu, agora não lembro os valores exatamente, mas saiu de 6 e alguma coisa para 9,50, alguma coisa assim, o preço, né, adicional, né, o valor em reais adicional por cada 100 kWh consumido. E sem brincadeira, né, às 14 horas, né, eu tive aqui às 13 horas, a partir desse anúncio, já tinham vários empresários fazendo esse cálculo, né, e a gente aqui tem bastante contato com consumidores finais, né, pessoas
empresários que estão olhando para a energia solar ou já investem na energia solar, e muitos deles já perguntando, e aí, né? Compensa, né, a gente investir em energia solar ainda, né? Uma dessas empresas até uma empresa que atua na área têxtil, né? E ele já tinha dividido aqui algumas propostas que eles tinham recebido, né? E a resposta que eu dei foi, né, enfim, né, o custo da energia está maior, né? Então, por mais que a gente tenha esse pressionamento aí nos preços, né, no CAPEX, né, sobretudo, né, para se conceber uma energia solar, a gente, por um outro lado, tem essas questões ligadas aí à crise hídrica, como você bem muito falou, né? Então, vale a pena, a energia solar é uma solução viável, né? E também vou emprestar uma outra frase, né, que eu ouvi durante essas discussões da crise hídrica, né, que o consumidor de energia precisa de energia, faça chuva ou faça sol, né? Então, se a gente está num período de escassez de chuva, né, um período de escassez hídrica, a energia solar, ela mais do que se mostra como uma solução viável. Mas aí, voltando, depois dessa discussão toda, né, voltando ali à tua pergunta, né, Bernardo, o que a gente vê hoje na cadeia de equipamentos de energia solar como um todo, a gente tem um problema, né? A gente teve lá na crise, né, no auge ali da crise do Covid, exatamente ali um ano atrás, né, nos períodos ali de abril, maio, junho, né, o segundo quarto, né, a gente teve a explosão mundial, digamos assim. Houve uma quebra da cadeia produtiva em todos os setores, na energia solar não foi diferente. A gente fala muito da indústria de módulos fotovoltaicos, né, que a gente sofre na pele, né, onde está ali 40%, às vezes até mais ali, de todo o custo de CAPEX, né, de um projeto, né, mas a gente vê em outras áreas também, né, na indústria de inversores, né, a gente já vê também essa indústria sendo pressionada, indústria eletroeletrônica de uma maneira geral, né, tá faltando matéria-prima mesmo, né, para se produzirem os microprocessadores, os chips. Eu vi outro dia que algumas montadoras não estão conseguindo entregar, né, veículos, né, carros, porque falta a central eletrônica, e a central eletrônica nem é uma eletrônica assim tão elaborada como é, por exemplo, o inversor, né? Então a gente já vê isso acontecendo também. E para transformar esse cenário dos preços dos equipamentos ainda mais desafiador, a gente tem um grande gargalo na indústria de módulos fotovoltaicos, que é a indústria do polissilício, né? Polissilício é a matéria-prima que geram as células, né, solares, né, fotovoltaicas. E com esse aquecimento, né, do mercado, de novo essa descontinuidade, tem faltado essa matéria-prima, né? Existem até atravessadores lá na China comprando, né, existe aí agora a figura do cambista, né, de polissilício, né, empresas que compram esse material, né, vendo que há uma escassez, né, que eventualmente, né, aquela velha curva, né, da demanda e da oferta, a possibilidade de vender mais caro, né? Então até existem alguns mecanismos que as federações das indústrias chinesas estão tomando, né? Até a gente soltou uma matéria na semana passada no Canal Solar sobre isso, para evitar, né, que ocorram essas especulações e o preço se eleve ainda mais. Então, a gente, as perspectivas em termos de preços, né, principalmente dos painéis solares e dos inversores, que são aí as partes principais, né, do sistema solar, não tem muita perspectiva de baixa. O que está ajudando um pouquinho agora, viu, Bernardo e Pedro, é a questão do dólar, né? O dólar deu uma desacelerada, né? A gente já chegou aqui esse ano a estar em patamares, ali, sustentar patamares de 5,60, 5,50, até 5,70 reais aí por cada dólar. E agora a gente está abaixo dos 5 dólares, né? Isso ajudou bastante também, né? A gente vê que muitos desenvolvedores de projetos e muitos distribuidores de equipamentos estão antecipando os pagamentos para aproveitar esse dólar agora um pouco mais favorável, e aí a coisa vai não digo que vai equalizar, mas vai ajudar a gente não ter uma elevação tão grande. E aí eu gostaria de devolver aí essa questão, Bernardo,
para que você comentasse quais são as perspectivas do dólar, né? Como é que o que está sendo previsto aí para esse segundo semestre desse ano e para o ano que vem também, né? Perfeito, Bruno. A questão do dólar, né? Ele está sofrendo entre aspas, né? Tá reduzindo muito em função das questões macroeconômicas e a questão também da Selic, né, que tem uma tendência de subir em função da inflação, e isso, de alguma forma, ajuda a atrair, né, o capital estrangeiro para o Brasil, e aí você tem como se diz, um equilíbrio num patamar um pouco mais baixo, né? Então, do ponto de vista macroeconômico, se a gente analisar crescimento do PIB, né, e para onde que as taxas de juros estão indo, elas tendem a suportar, né, um dólar numa condição um pouco melhor. No entanto, né, há de se lembrar que anos de eleição, isso pode ficar bastante volátil, né? Então, eu diria que esse segundo semestre vai ser uma boa oportunidade, tá, para os consumidores e para eventualmente alguns geradores iniciarem os projetos, os que conseguem com velocidade, né, principalmente de GD. Acho que é uma janela interessante aí para trabalhar. Obviamente, os consumidores têm que ter consciência, né, da nova natureza do preço, dos cenários. Eu lembro que no passado, né, muitos me perguntavam: eu não vou fazer agora um projeto solar porque daqui a um ano vai valer menos, daqui a 2 anos vai valer menos. Não, o momento de fazer o projeto solar é agora, né? O que você precisa realmente ver é as contas, né? O quanto que você vai economizar no longo prazo, enfim. Todo momento faz sentido, né, você investir. A gente teve sim um aumento do CAPEX, mas em compensação, o cenário energético e tarifário está bem pressionado, né? Do ponto de vista da GD, que é o cenário tarifário, né? Com a questão da pandemia, a gente teve um aumento, né? Vocês estão vendo aumentos aí sucessivos e por mais que a inflação esteja alta, ainda acima da inflação, né, para algumas distribuidoras, em função da pandemia, enfim, da conta Covid aí, que a gente provavelmente vai pagar por um ciclo longo. Agora, com a questão do racionamento, a gente já vê as bandeiras sendo... aliás, o racionamento ainda não é oficial, né? Mas a crise hídrica, né, acaba pressionando as bandeiras e, consequentemente, vai pressionar futuramente as tarifas também. Não sei se vocês se recordam, em 2014, 2013, a gente teve uma situação crítica hídrica, né? O preço da energia foi lá para o teto. A questão é que a gente estava entrando numa crise econômica que evitou um racionamento. Agora a gente está numa situação diferente, né? A gente está indo para um aquecimento econômico, né? Então, o que a gente olha, né, como analista é justamente essas tendências, né? A gente tem uma tendência de aquecimento da economia, tudo bem que temos uma eleição no ano que vem, mas tudo pressiona o preço para cima, né? Então, fazer agora é uma boa oportunidade, tá? Porque a gente também não sabe como vai ser o cenário futuro dos equipamentos. A gente entende, né, Bruno, que ele se estabilizou, eu não vejo mais grandes quedas no longo prazo, né? A gente tem, acredito que um mercado maduro, o Brasil já tem muitas distribuidoras de equipamento, já tem, né, uma base de integradores, então o melhor momento de fazer energia solar é agora. E, consequentemente, isso, eu imagino, né, Pedro, depois eu queria que você comentasse isso, que vivendo um problema energético, normalmente o governo começa a criar programas, né, de incentivo. Então, a gente vai ver um paradoxo, né? A PL lá tentando reduzir, né, os incentivos da energia solar, mas, por consequência, agora a gente vive um momento crítico que o ideal seria incentivar esse tipo de fonte, né? A crise hídrica, a maior preocupação, né, dos operadores é justamente os momentos de maior carga, de a gente conseguir atender a carga no momento mais alto, né? E é justamente no momento onde a energia solar gera. Então, para os desenvolvedores de projeto, eu não desanimaria, eu continuaria buscando, né, soluções e, eventualmente, deve aparecer oportunidades interessantes de você construir
o seu projeto com algum eventual programa, né? A exemplo do racionamento, né? A gente tinha benefício para quem conseguisse reduzir o consumo de energia, provavelmente a gente vai ter algum nesse sentido. Antigamente a gente usou, né, a troca das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes. Hoje eu acho que o caminho é você construir uma usina no seu telhado. Do ponto de vista ali do consumidor, ele precisa entender que a tendência de preço é de aumento, então ele fazendo um preço mais alto, diferente, né, do que ele estava tendo no ano passado, ainda é uma oportunidade, tá? E mesmo os desenvolvedores de projeto, pode ser que surjam, né, leilões extraordinários, né, Pedro, dado que o governo sabe que você consegue implementar alguns projetos, dependendo da maturidade, principalmente solar, com velocidade, né, diferente de algumas outras fontes. Então, se Pedro, você pudesse comentar aí como você vê essas questões de dificuldades, né, que a gente deve passar esse segundo semestre, provavelmente no ano que vem também, né, em relação ao período úmido. Se não for um período úmido favorável, a gente vai continuar com esse problema. A gente deve ver provavelmente alguns programas para incentivar geração de energia e também redução de consumo. Esse é o ponto, né, Bruno Bernardo? Lógico, desde o começo da pandemia, por incrível que pareça, né, o segmento de energia, o solar, ele foi a prova de problemas, em que pese a gente ficar preocupado, é onde tem, né, os maiores desafios, onde as oportunidades de negócio surgem. E acho que a minha recomendação, escutando o Bruno falar, escutando o Bernardo falar, tragam o seu assessor técnico, né? Tragam o seu assessor jurídico para o início dessas negociações. A gente percebe, do lado do gerador, dada essa competição, apresentação de propostas com preços, às vezes, não muito factíveis. Então, se é impossível eu quantificar o preço do meu painel solar, então a minha proposta para o consumidor, nesse momento, tem que prever algum mecanismo de alteração de preço. Não adianta mandar uma proposta, assinar um contrato sem qualquer mecanismo e chegar daqui a 6, 8 meses, querer renegociar o preço com o consumidor. Por até questões de compliance, normas internas desse consumidor, a partir do momento que não há nenhuma previsão nesses documentos que foram negociados, obviamente o consumidor não vai aceitar essa renegociação. E do lado do consumidor, são conselhos simples, mas também se atentem, né, às propostas que são apresentadas e não olhem única e exclusivamente o preço do PPA, o preço da entrega futura de energia. A gente percebe, né, que inclusive é uma piada de advogado, que são as áreas de patrimônio que analisam essas propostas comerciais, e para o cara que analisa, o menor preço é sempre o mais atrativo, que ele vai fazer a conta da economia. E é o que o Bruno falou, a energia não entrega é aquela que é a mais cara, aquela mais relevante. A gente está com um caso concreto aqui de uma entrega enorme de energia a partir de julho de um consumidor, onde a garantia do PPA era única, exclusivamente imóveis de valores simbólicos. E a entrega de energia a partir de julho era um preço de uma energia a 120, 130 reais, obviamente com o PLD subindo. Esse vendedor de energia não tem capacidade financeira de comprar essa energia ao preço do PLD, né? Como é que vai faltar energia? O preço da energia subiu. A partir do momento que eu, consumidor, não me atentei às garantias que eu exigi, não vai ter milagre a ser feito, porque justamente eu tenho uma garantia real sem liquidez de imóveis e eu tenho uma exposição de energia na CCE-PLD, o quádruplo dessa energia. Eu vou ficar sem energia? Provavelmente esse consumidor vai iniciar uma arbitragem, uma disputa, e vai comprar essa energia de um terceiro, mas ele não vai achar um terceiro e vai manter o preço do PPA que ele celebrou. Então, percebam que são detalhes e são recomendações, são práticas de mercado, e justamente quem já está há algum tempo no setor de energia, não muda muito, né, Bernardo? Os problemas sempre são recorrentes, eles acontecem da mesma forma, mas eu concordo com o Bernardo. Acho que o grande ponto do governo é essa questão política de racionamento. Acho difícil que seja decretado, e é muito nessa linha da racionalização do custo de energia, com esses programas de resposta de demanda, de incentivos para os consumidores não consumirem na ponta, mas sem sombra de dúvida, faz todo sentido continuar esse investimento e, quem sabe, ser esse motivador para destravar o PL do GD do Marco Legal,
para que, de fato, a gente tenha mais segurança. Eu estava comentando agora com outro parceiro, a gente tem trabalhado muito com projetos de autoprodução, PPA de longo prazo, em que pesa essa janela de oportunidade da geração distribuída. Eu concordo plenamente com o Bernardo. O pior cenário é não ter um marco legal. Então, eu, particularmente, tenho percebido um pouco de receio dos investidores, e dado esse momento de crise hídrica, esse momento de pré-racionamento, tomara que a gente não precise chegar nesse ponto, sem sombra de novo, a solar ela é determinante para ter mais segurança na matriz energética e, sem sombra de dúvida, trazer essas discussões no começo da negociação é onde a gente consegue, com garantias, com segurança, tudo aquilo que é discutido no começo de qualquer projeto é muito mais fácil você conseguir equacionar. É um pouco que eu tenho percebido aqui das discussões dos projetos existentes. Ô Pedro, e aproveitando aí, você falou de mecanismos em contratos, né, nessas questões, e falando aqui de mercado de usinas centralizadas, né, inclusive foi uma sinalização aí que o ministro, né, nosso ministro aí de Minas de Energia comentou, né, do não racionamento pautado ali no fato de que hoje a nossa matriz ela depende menos, né, das fontes hídricas do que dependeu, por exemplo, lá nas crises passadas, né? E aí, dando uma relevância até para a energia solar e energia eólica, e a gente tem alguns empreendimentos aí com previsões de entrada, né, de construção, né, que eu acho que é esse que é o principal ponto que a gente está tratando, né, de CAPEX, né, quem já fez investimento já recebeu, está finalizando esses ativos, né, devem ter outros problemas. Mas para esses leilões que foram arrematados, né, de energia solar que deveriam começar a ser as construções agora, você vê algum elemento jurídico, né, que de repente permita com que esses empreendimentos sejam estendidos, sejam postergados, ou esses caras vão ter que executar, né? Agora com esse pressionamento e com esse novo cenário da crise hídrica, né? Como é que funcionam como é que esses empreendimentos, o que vai acontecer com esses empreendimentos? É um bom ponto. Os leilões regulados, realmente, de fato, a flexibilidade é remota. Se você não tiver entrega, vai ter execução das garantias de fiel cumprimento e, consequentemente, a revogação das outorgas e o desligamento desses ativos. Tá? Por quê? Porque são leilões, a tarifa é regulada e essa energia, se não for entregue ao preço que for acordado, impacta o consumidor cativo. Então, infelizmente, a gente teve os casos do Grupo Bertin, atrasos de grandes geradores de energia, não tem outra saída do ponto de vista de manutenção da estabilidade do sistema. É duro falar isso, mas a regra tem que ser cumprida, justamente para você não permitir atrasos. Realmente, do ponto de vista de mercado regulado, a flexibilidade é muito baixa, tá? Então, é provável que a gente tenha execução das garantias, não vai ser suficiente, porque as garantias são baixas, perto do impacto, e, consequentemente, se iniciar desligamentos e revoluções de outorgas no âmbito da ANEEL. Tá? Realmente, você não tem essa flexibilidade. O investidor, o gerador, teria que achar instrumentos privados de conseguir entregar essa energia, comprar essa energia de terceiro, registrar para entregar essa energia no mercado regulado. Mas com PLD alto, essa conta não fecha. Tá? Em projetos privados, no ACL, justamente você tem mais flexibilidade, justamente de postergações de entrada de operação comercial, garantias sendo apresentadas, entregas de energias futuras, diminuições de preços. A gente tem percebido que no mercado livre realmente está tendo muita boa vontade do gerador, obviamente que está pressionado, e principalmente o que o Bernardo falou, os consumidores mais atentos, mais sofisticados, eles estão percebendo que é um cenário mundial, internacional. Então, não adianta eu virar para o meu gerador e brigar com ele e começar uma arbitragem, que eu vou ter o custo da arbitragem e não vou ter energia no prazo. Então, por que não negociar uma extensão de prazo, uma alteração de preço, uma entrega de um produto flat ou modular? Então, no mercado livre, felizmente, e é bom que isso aconteça, né, Bruno e Bernardo, a gente é um entusiasta do mercado livre, eu escuto isso há muito tempo, e agora que a gente está tendo a financiabilidade, a abertura do mercado livre, a gente está construindo ativos customizados para consumidores. Eu, particularmente, não gostaria de que esses atrasos deixassem esses produtos com insegurança. A partir do momento que a gente tiver atrasos, quebras de contratos, eu vou ter o financiador inseguro, que é o financiador que começou a ter segurança no mercado livre.
Então, realmente, mas eu fico feliz que o mercado está se acomodando e tomara, pelo menos no Mercado Livre, certamente vai ter bom senso e vão ser negociados instrumentos, garantias, mas não regulado acho difícil, tá, Bruno? É provável que a gente caminhe aí para desligamentos, revogações de outorgas, não sei o que o Bernardo entende aí. Eu concordo, Pedro, e o que eu queria colocar para os consumidores, né, se eles estiverem me ouvindo, é que é muito mais complexo você comprar energia de um empreendimento não construído, né? Então tem que tomar bastante cuidado. E nem sempre o menor preço é o melhor, né? A gente viu até um prêmio Nobel recente sobre leilão, né? The Winner's Curse. Então, às vezes, o cara lá faz lá o melhor preço, ganha, e no final ele tem um problema, né? Então, se o nosso regulador, né, Pedro, em algumas vezes teve dificuldade de conseguir, né, um preço e uma entrega, eu acho que o consumidor realmente tem que estudar, trabalhar, né, e procurar reunir, né, uma equipe que entenda do mercado para que ele faça a escolha certa, e nem sempre a escolha certa é o menor preço. Tá? É isso. E os desenvolvedores também, né? Cuidado para não mexerem no mercado, né? Procurem fazer o cálculo da maneira correta, entender os riscos que você está correndo de maneira correta, e o mercado mudou, até para os caras que são experientes, né, que conseguiram fazer vários projetos, aquela estratégia, né, de fechar um A-5, A-6, esperar o melhor momento que o CAPEX ia cair, não existe mais, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque pode ter problema lá na frente, né? E é isso, Bruno. A gente tem algumas perguntas aqui, mas várias delas, inclusive, falando de Mercado Livre, né? Mas antes eu queria até falar sobre o mercado de geração distribuída. Algumas perguntas aqui apareceram também. E assim, né? Tudo isso que a gente falou, né? São ambientes diferentes, com regras diferentes, dinâmicas diferentes, mas no final do dia a gente está falando de energia e está falando de custo dessa energia, né? E como a gente falou aqui, esse custo ele vai aumentar, já tá aumentando. A gente já teve aí aumentos reais, oficiais, por exemplo, aí no valor aí das bandeiras tarifárias, né? Todos os patamares, todas as cores de bandeira em todos os patamares foram reajustados. Então, né, assim, de novo, o consumidor ele é muito sensível à questão de eletricidade, né? Não dá mais para viver sem isso daí. E assim, né, a construção de uma usina solar em geração distribuída, ela continua sendo viável, não é inviável. Obviamente, né, com esse aumento dos preços, né, você não vai, de repente, uma proposta que você apresentou há 1, 2, 3 meses atrás, dificilmente você vai conseguir manter ela. E uso aí também, né, o mesmo argumento do Pedro, né, de que tem que ser conversado com os clientes, né, mostrar para eles que aconteceu, né, também o Bernardo comentou isso, né, os preços que existiam lá no passado, eles não existem mais, né, mas isso não quer dizer que não seja viável, né, o melhor, ainda na maioria das vezes, é fazer esse investimento. E também falando sobre incentivos, né, a gente tem que buscar, né, vocês que estão aí na ponta negociando, tem que buscar os mecanismos e os nichos, os mercados que estão mais propensos a investir em energia solar. Por exemplo, né, a gente teve na semana passada um anúncio aí do Plano Safra, né? O Plano Safra, para quem não conhece, é um plano que é destinado a recurso, né, para agricultores, né, para agropecuária, na verdade, né, mas principalmente para a safra, né, que a gente está chegando na safra agora da soja, né, esses agricultores emprestam esse dinheiro, né, pegam os dinheiros ali os recursos para investir na produção, né, comprar semente, implementos, e pagar daqui a um ano quando vier a safra, né? E esse plano safra, ele saiu na semana passada com um valor recorde, né? Nunca se dispôs de tanto capital para essa atividade, e vários, né? E tem muitos, né? Esses recursos são disponibilizados, são alocados para algumas naturezas, e tem muita alocação para projetos de eficiência energética, irrigação, né, e energia solar, né, energia de fato, né,
E a gente passou essa crise hídrica, né, a gente fala de energia, mas a gente também, a gente sabe que vários produtores perderam, né, safras. A gente também tem vários contatos aqui com agricultores, e alguns deles perderam aí vão colher 20%, 30% aí da safra de milho porque não choveu, né? E o agricultor, né, como é que eu posso dizer? A cabeça dele, né, é sempre às vezes a gente, né, perde alguns outros setores perdem, né, ficam mais conservadores. O agricultor, pelo menos com aqueles que a gente tem o contato aqui, eles são agressivos. O cara já está pensando, ó, perdi essa safra, não posso perder a próxima. Então, o que tem de gente, né, e aí vocês podem, inclusive, né, fazer parcerias aí com empresas que trabalham com irrigação, sistema de irrigação, com pivô. Assim, a procura por pivôs de irrigação cresceram muito, né? E a conta dessa energia para os pivôs, ela é cara, né? Seja ela para comprar essa energia da rede, né? Muitas vezes reforços de rede são necessários, né? Ou, né, para tocar isso daí eventualmente com diesel. Então, também aqui tem uma baita de uma oportunidade para energia solar, para armazenamento em baterias também, para resolver esse outro problema, né? Por exemplo, da agricultura. E tenho certeza que outros setores são sensíveis, né? Procurem aqueles que fazem parte aí da tua região, né? Os nichos que vocês têm, para apostar. De novo, né, gente? A gente não vive sem energia, e energia solar é uma situação, é uma solução viável, né, para gerar a própria energia e não passar apertos aí com relação a eventuais racionamentos, tá? Deixa eu falar aqui agora, tem algumas perguntas. O Bernardo, acho que essa daqui é mais... eu posso ajudar aqui, mas é também mais voltada para você, né? Pergunta do Mário aqui, Tabajaras, de Salazar, ele comenta, né? Independente da variação de câmbio, existe alguma alternativa global ou nacional para redução dos custos de CAPEX? Eu diria que não tem alternativa, né? Tudo é uma commodity, né? As commodities que a gente está tendo agora, pressionando preço, são as relacionadas à placa, né? E o aço que acaba encarecendo os trackers, né? E as estruturas. E o que o Bruno falou é verdade, né? A gente está com um problema também de microchip, né? Na fabricação de eletrônicos, e deve influenciar os inversores também. Então, assim, não tem solução, né? O mercado global que manda. Eu diria que aqui para o Brasil, talvez tenha a questão do câmbio, né? Que está numa tendência de redução, mas que eu não sei se dura muito em função da eleição do ano que vem, tá? Então, não tem solução. Na verdade, a solução é você conversar com o consumidor, né? Explicar para ele o novo cenário, e explicar que fechar um projeto agora, mesmo preço mais alto do que ele via no passado, não significa um mau negócio, ainda é um bom negócio. Legal. Eu também acho, assim, né, com relação ao CAPEX, o CAPEX, ele basicamente é composto por equipamentos e os custos aí de engenharia e instalação, né, essencialmente. Essa parte de equipamentos eu também não tenho muito o que fazer, é o mercado que tem lá, é o preço, né, que está sendo utilizado. Dada a todo esse aquecimento da energia solar no mundo todo, né? A Europa está compradora, a Ásia, nem se fala, Oceania, Brasil, né? Estados Unidos também, né? Com essas novas políticas do Biden, o mercado está comprador. Então, está basicamente assim, né? Quem não paga, né? O que né, está sendo cobrado, né? Vai ficar sem em algum outro mercado, seja aqui no Brasil ou em algum outro lugar do mundo, vai ser comprado, né? Talvez aí onde vocês tenham uma oportunidade de reduzir nas operações de vocês, né? Aí exatamente, né? A gente sempre fala aqui, né? Buscar fazer melhor, né? Buscar fazer melhor os projetos, não errar, né? A gente não pode se dar o luxo de repente de errar e ter custos para corrigir isso, né? Então, procurem otimizar os processos internos de vocês e ser mais eficientes, né? Fazer com que o teu custo de instalação, de implantação, o teu custo de engenharia seja menor. Aí,
Eu sei que tem um limite ali também, né? Não dá para, né? Não, vou cortar agora aqui os meus custos pela metade, né? Isso a gente sabe que é praticamente impossível acontecer. Mas, né, tudo aquilo que você conseguir fazer de forma mais eficiente vai te dar uma vantagem. E aí eu volto também a bater, né? Se capacitem, né? A gente tem aí vários cursos no mercado, né? Para vocês fazerem melhor, fazerem diferente e terem mais rentabilidade, tá? O Bernardo, tem uma outra pergunta aqui também, que é sobre a questão aí da energia solar, né? Pergunta feita pelo Leonardo Andrade. Ele pergunta assim, né? Como a geração fotovoltaica é intermitente, como devemos considerar a questão da energia firme na hora de verificar a viabilidade de projetos no Mercado Livre? Bom, atualmente a gente não tem muita a valorização dessa energia firme, né, no Mercado Livre. A gente tem visto regulatoriamente agora os leilões de potência, que aí vão valorizar de alguma forma essa questão de você ter a potência firme relacionada. A questão é que a solar, se você for pegar a carga, né, ela tem dois pontos onde ela tem acontecido o maior pressão, né, que é o horário natural ali das 7 horas, né, que é o horário inclusive de ponta das distribuidoras, e a parte da tarde ali perto do almoço, que é justamente um momento, acho que de maior calor e faz com que os ar-condicionados operem mais, e também o horário comercial das indústrias e comércios, tá? Então, nesse momento, por mais que a energia solar seja intermitente, ela é o momento que ela gera energia. Então, de alguma forma, ela está contribuindo, sim, para um melhor controle, né, do sistema. Inclusive, eu imagino que os projetos, né, de incentivo, nesse momento, por mais que a gente precise de energia firme num determinado horário, pela natureza de geração da energia solar, ela pode ser, sim, uma solução para atender esse ponto, né? Porque a gente fala de matriz, então a matriz tem a hídrica, tem a térmica, as térmicas estão todas ligadas, e a intermitente, com essa conjunção, né, ela ajuda de alguma forma a economizar a energia e proteger um pouco mais os reservatórios, tá? Então, eu diria que hoje a intermitência não é valorizada e também, no nosso caso atual, né, que é onde a gente tem a ponta no horário da tarde, a solar, pela natureza dela, ela contribui, tá? Apesar de não ser controlada. Tem uma simultaneidade, né, com a carga, né, com o consumo, né? Isso é interessante mesmo. Sim, né? sim. É interessante, Bruno, só um parênteses. O pessoal reclama muito e fala do efeito da Califórnia, do par, só que ainda vai demorar muito para a gente chegar nesse patamar, entendeu? Então, é uma das discussões que a gente tem até ali no PL, né? Quanto que a energia solar é prejudicial e quanto ela ajuda. Nesse momento crítico, ela está ajudando bastante. São os momentos, né? Acho que a gente tem que analisar isso temporalmente também, né? Qual que é né? Dependendo da penetração aí, os benefícios, enfim, eles são potencializados. Bem interessante também, Bernardo. O Pedro, tem uma pergunta aqui do Paulo de Andrade, né? Ele está voltando um pouquinho no tempo ali, perguntando sobre as questões de judicialização quando a gente teve outras crises hídricas, né? Como é que foi esse movimento, não só no mercado livre, mas eventualmente aí até no mercado regulado, né? Bom ponto, elas só aconteceram, tá? 2008 foi a grande primeira crise, né, de oscilação de qualidade, nem foi por racionamento, foi mais por despachos de térmicas, então a gente teve um movimento grande de comercializadores entrando com arbitragens para não entregar o preço da energia. Demorou algum tempo, mas felizmente as arbitragens elas foram julgadas, né, improcedentes, e foi quando a gente começou a ter uma segurança no setor de energia, e isso é muito importante, esse questionamento. Tá? A gente ainda percebe que alguns vendedores de energia atuam no risco, justamente achando que essas oscilações, esses momentos conjunturais, realmente a gente está no meio de uma pandemia, está nas commodities aumentando o preço, mas na essência
A partir do momento que eu me comprometo com o sistema a entregar essa energia, se eu não vou entregar, outro entregará no meu lugar e não vai ser remunerado. Então, o setor de energia, em que pese essa judicialização, e aí, de fato, a arbitragem vem caminhando justamente para dar essa segurança, tem que ter muito cuidado, porque realmente o ônus fica a cargo do vendedor, a menos que ele comprove que justamente essa energia ela não seria possível de aquisição, e aí onde mora o detalhe, mesmo em racionamento, mesmo nessas crises, não falta insumo de energia. Você tem um blackout, como aconteceu lá atrás em 2001, você não teve mais você teve de forma pontual essas questões, mas mesmo nesse momento de crise, nesse cenário único, não é que falta o insumo de energia, justamente o preço se eleva por essas condições que a gente fala, e realmente o vendedor, ou ele entrega a energia que ele produz, a garantia física dele, ou ele compra de terceiros, e terceiros têm essa energia para vender. O problema é que não é o preço que ele se comprometeu a entregar, essa conta não fecha. Então, sim, já teve judicialização, haverá judicialização, mas realmente o vendedor tem que ficar muito atento que a chance de êxito dele nesses questionamentos judiciais é muito menor do que a contraparte do que o comprador. Então, tem que tomar muita cautela nessas questões. Legal. Bernardo, tem uma pergunta agora do outro Paulo Jardim. Ele está perguntando se o armazenamento em grandes projetos solares ele seria viável economicamente como forma de aumentar aí o fator de capacidade das usinas. Olha, na realidade, isso é um ponto bem interessante, né? A gente está num momento de muito projeto, né? Muita oferta de projetos e dificuldade de escoamento nesses próximos anos, aí, 2022, 2023 e 2024. E o custo da TUST também, né, da conexão, ele também tem atrapalhado um pouco a viabilidade dos projetos, tá? Eu diria que as oportunidades provavelmente estão aí, né? Você reduzir, né, o máximo ali aquela ponta que você vai precisar do sistema, e aí, né, aplanar um pouco mais a curva de geração, melhorando, né, o fator de capacidade não o fator de capacidade, mas o pico, né, de geração daquele momento, e consequentemente exigindo menos da rede num determinado momento também que ela está estressada. O que acontece é que não há ainda uma regulação e um incentivo, né, para você fazer isso. Eu acho que o incentivo que a gente tem hoje ainda não é suficiente para viabilizar esse tipo de projeto, mas eu entendo que a gente está caminhando para isso, uma vez que a nossa transmissão está cada vez mais sendo exigida nas regiões Nordeste e no Norte de Minas, tá? Então, provavelmente, por mais que estejam vindo, né, novos investimentos em linhas, a geração está muito concentrada, né, naquele patamar. E aí o escoamento está sendo dificultado. Eu diria que ainda não há viabilidade, mas eu acho que tem que ter sim um olhar do regulador na viabilização desse tipo de projeto, tá? Porque vai ser muito importante para a gente conseguir, né, atingir a geração que a gente precisa para o sistema. É um pouco contrassenso, né? A gente estava falando que a energia solar justamente ajuda no horário onde a gente mais precisa, mas o problema é que os projetos centralizados estão muito concentrados, onde não está a carga, né? Então, você está concentrado no norte de Minas, concentrado no Nordeste. O Nordeste hoje é um grande exportador de energia. Muitas vezes a gente acaba tendo o limite de exportação atingido, mas a GD não, ela está do lado da carga. Então, essa é a vantagem, né? Ela está ali próximo e consegue atingir a demanda na frente. E assim, as possibilidades de expansão da geração, ela está muito nas renováveis, né? E a gente está vendo o estrangulamento do crescimento da transmissão versus o crescimento de projetos que a gente tem disponível. E o custo, né, da transmissão também está começando a pressionar os projetos, e aí o armazenamento provavelmente vai entrar e se viabilizar, uma vez que esse sim, né, Bruno, um produto que vai experimentar uma redução de preço forte aí nos próximos anos, tá? Então, eu diria que a gente está próximo de viabilizar,
mas ainda não existe um incentivo para esse tipo de negócio, e eu acho que deveria existir, tá? A gente está caminhando para isso, né? A tecnologia, as tecnologias, elas acabam andando mais rápido, né, do que os movimentos aí regulatórios. A gente precisa também, isso é uma coisa também, eu não sei, até Pedro e Bernardo, né, se a gente discute alguma coisa nesse sentido, né, mas eu acho que a gente precisa também acelerar esse processo regulatório, né? Eu acho que o regulador, e aí com base aí nos estudos aí, Ministério de Minas e Energia, empresa de pesquisa energética, acelerar esse processo, né, para a gente ter benefícios, né, no final do dia, né, a razão de ser do regulador é garantir que a gente tenha o melhor cenário do setor elétrico sendo entregue para o consumidor de energia. E a gente não pode abrir mão dessas possibilidades, né, que só vão agregar valor aí para todo mundo, não acontecendo por falta de uma regulação, né? Eu acho que até essa oportunidade da crise pode ser uma oportunidade para o armazenamento, provavelmente, tá? Mas o que acontece eu diria que a equipe, né, lá tá bem sobrecarregada em função dos reflexos aí, dos problemas que a gente provavelmente vai ter nos próximos meses. E a gente não pode só ficar apagando incêndio, né, Bernardo? Esse é o problema. A gente tem dois exemplos, né? Usinas eólicas offshore, que já são uma realidade no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente já tem os grandes players preparados para investir, mas falta um marco legal também, uma questão de definição de licenciamento ambiental. E tem o movimento do hidrogênio verde também, que a gente começa a ver o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, se posicionando muito também de uma pressão internacional de players que já estão prontos para investir aqui no Brasil, e aguardando a regulação. Então, essa questão do armazenamento já era para ter sido evoluído, e tomara que com essa crise hídrica, a gente tem que tirar o que tem de bom nesses momentos, que é mostrar para o setor, para os investidores, que o Brasil, dada a sua capacidade, os seus milhões de consumidores, é um país que se pode investir, mas precisamos correr, não só armazenamento. Eólico offshore, hidrogênio verde, tem um monte de tema que lá fora já é realidade, e a gente está ainda caminhando aqui, que precisa realmente evoluir. Não é fácil o papel da ANEEL, EPE, ONS, CCE, mas cabe a gente cobrar e dar os pitacos aqui, que está todo mundo esperando uma regulação, sem dúvida. Exatamente. A vida de ninguém é fácil, né? Mas a gente tem que desempenhar, concordo plenamente, Pedro. Acho que não dá para a gente ficar apagando só incêndio, né? A gente precisa de planejamento, e não só planejamento, execução, né? Execução, diálogo, né, com o setor, diálogo com os consumidores para que essas coisas fluam. Legal, muito bom. A gente acabou até passando um pouquinho do horário, a gente tem algumas perguntas ainda que não foram respondidas, tá? A gente vai procurar responder algumas dessas perguntas aí depois pelo e-mail, né? A gente vai estar mandando para vocês, até para a gente não se estender. São muitos assuntos aqui interessantes, né, que foram tratados, e outros aí colocados por vocês também. Mas eu acho que o objetivo principal era realmente trazer, né, à tona essa questão, né, dos aumentos dos investimentos, e de repente trazer insights, né, às vezes diretos, às vezes não diretos, mas suscitar aí pensamentos, né, reflexões por parte de vocês, e eu acredito que a gente tenha feito isso, né? Antes da gente encerrar aqui, Pedro, os seus comentários finais. Isso, Bruno, sempre um prazer falar com você, com o Bernardo, e sempre à disposição para a gente bater um papo. É o que acho que eu e o Bernardo a gente consegue agregar, não é só conhecimento teórico, mas a gente está nesses projetos discutindo, e às vezes um insight, uma dica, o que está acontecendo em algo concreto, já clareia aí para os investidores, para quem está passando por esses momentos de pressão e decisão. Sempre um prazer, sempre conte com o meu apoio. Prazer estar com vocês hoje de novo. Bernardo. Eu agradeço, né, a todos aí que estiveram presentes. Espero que a gente tenha trazido um olhar diferente para o problema, né? E não esquecer do nosso curso, que deve acontecer no final de semana de 17 de julho, né, 17 e 18.
que trata, né, dessas questões de como que o mercado está se adaptando, quais são as oportunidades, né, e principalmente como fazer a conta, né, e ter certeza do retorno que você vai ter, seja na geração distribuída, seja no mercado livre. Acho que a gente combate risco com conhecimento e os mitigantes, né? Então, tem que realmente se aprofundar, e eu diria que a gente está caminhando para um cenário com bastante risco, e aí precisa estar preparado para os problemas que venham a acontecer. É isso, obrigado, Bruno, obrigado, Pedro, sempre um prazer falar com vocês. É isso aí, eu que agradeço, e muito bem lembrado, né, Bernardo? A gente vai ter realmente esse curso sobre mercados e regulação, falando do mercado, dos mercados, né, sobretudo aqueles de energia solar, né, o ACL e a geração distribuída. E eu sempre, né, eu como engenheiro aqui, né, muitas vezes participando de resoluções de problema, né, quando a gente tem problemas grandes, a gente tem que sempre recorrer às bases, né, os conceitos fundamentais, que, né, são os alicerces aí para que a gente, né, a gente tocar ali o pé, né, no chão e alçar aí soluções diferentes. Então, é bem lembrado, Bernardo, né, a gente tem esse curso aí no final de semana do dia. Bernardo, esqueci, dia 17 e 18 de julho. 17 e 18 2 de julho. semanas, né? Então, tá aí o convite também para vocês, para a gente se aprofundar mais, aí, entrar mais, consolidar esses conhecimentos sobre o mercado de energia, o mercado que a gente atua. Tá? Um agradecimento especial para vocês aí que participaram com a gente, né? Ativamente, né? E também as pessoas que ficaram aí ouvindo. Né? A gente, como eu sempre falo, a gente gosta de fazer esses eventos para vocês, para que eles sejam relevantes no dia a dia de vocês. Né, e ter vocês aqui com a gente, né, até o final aí foi excelente. A gente fica por aqui então, um grande abraço aí para todos, né, e se cuidem aí. Um abraço.